Hoje nos tribunais nós temos uma verdadeira palhaçada. Promotores que procuram persuadir emocionalmente os juízes. Todo ser humano é passivo de ser persuadido emocionalmente. E os promotores utilizam disso. E porque, senhores, e tal, e não sei o que. Imagine se for o seu filho e não sei o que lá. Não tem que imaginar nada. Quando se vai condenar ou absolver alguém, apenas se devem apresentar as provas para serem examinadas e julgadas. Fez, é provado. Não fez, está provado. Daí se vem sentença. Mas hoje os tribunais, os palanques de Satanás, colocam pessoas para falar, mexer com as emoções. Ninguém tem que falar nada, só tem que se apresentar as provas. Mas é o palco, o cenário de um sistema movido pelas mãos de Satanás. Como eu gostaria que tivesse juízes, advogados, promotores, delegados nos ouvindo. Mas se eles não estiverem ouvindo, a gente vai botar isso lá no site, em DVD, para que eles possam ouvir. Teve alguém que mandou um sonho, que eu era preso pela Polícia Federal. Não sei porquê, mas vamos ver. Quem sabe, né, nós temos mais um degrau para subir, né? Então, provas. Cadê as provas? Mas o camarada escondeu as provas. Aí agora, 25 anos depois de prisão, descobriram uma ONG que passa pelo sistema jurídico vendo as injustiças, uma ONG sem fins lucrativos lá dos Estados Unidos, pegou o camarada dizendo que era inocente, reabriu o caso dele, pegou as duas provas e viu-se que realmente ele era inocente. Quando a morte da sua esposa aconteceu, ele estava a quilômetros de distância, e exatamente como a própria criança havia testemunhado, lá estava a figura do assassino. Então, DNA, tudo do assassino estava lá. Então, 25 anos depois o homem sai, aí o camarada que era promotor, agora juiz, vem dar uma declaração pedindo desculpa. E a desculpa dele foi aceita pelo sistema e ele continua lá exercendo como juiz. Nós julgaríamos esse caso da mesma maneira? Jamais, impossível. Se ele tivesse errado, é um fato, ele não errou, ele maldosamente omitiu as provas e escondeu aquilo que ele sabia que daria liberdade a um homem. Depois de 25 anos do homem preso, ele pede desculpa e um sistema que jaz no maligno, que está controlado, dominado por Satanás, aceitou as desculpas dele. Não. Agora você vai para a cadeia e vai cumprir 25 anos igualzinho ao homem que você jogou para lá. Isto é justiça. Mas o sistema do mundo não tem justiça, tem uma palhaçada. É uma palhaçada. Aonde que pessoas cuja mente é dominada pelo diabo podem fazer justiça? Aonde que pessoas que não sabem o que é o Espírito Santo, que não sabem o que é revelação, podem fazer justiça? Sempre que existia uma situação no povo de Israel, Moisés dizia, a lei diz isso, então a sentença é essa. É a lei, é Deus. Quando tinha alguma situação que não constava na lei, Moisés dizia, vou consultar ao Senhor, e o Senhor dava a sentença. Só quem pode sentenciar um homem é Deus, só quem pode julgar com retidão somos nós, povo de Deus, que temos o Espírito Santo para falar conosco. Um sistema que jaz na mão do maligno, um sistema escravizado pelo diabo, isso pode julgar alguém? Isso pode fazer justiça? E os advogados, o que são eles? O advogado do caso Bruno, do jogador, do ex-jogador, o goleiro, deu claramente, falou na televisão, com a mais deslavada cara de sem-vergonhice, falou, não, eu tenho duas linhas de defesa. A primeira é provar que a mulher, Elisa, está viva. Mas se o júri não acreditar que ela esteja viva, então eu tenho uma outra cartada na manga. Eu vou apresentar uma outra situação que eu esqueci agora que ele falou. Até esqueci, eu sabia, ele mencionou na hora a outra cartada,
Ah, sim, eu vou apresentar a segunda cartada é a seguinte, é dizer que o Bruno não tem nada com isso, que tudo foi culpa do macarrão, do espaguete, do talharim, essas coisas assim. Então, irmão, isto é justiça? É assim que se faz justiça? Eu tenho duas cartas na manga, eu vou usar uma, se não der uma, eu uso a outra. Cadê a justiça? Justiça não se baseia em mentiras encartadas. Justiça não se baseia em hipocrisia, em cara deslavada, em pilantragem, sem vergonhice. Justiça se baseia em verdade. Esse é o sistema que as pessoas estão exaltando. Tem até um camarada aí, agora um negro que assumiu o quê? Joaquim Barbosa assumiu a presidência do Judiciário, é isso? Presidência do STF, quer dizer, Supremo Tribunal Federal. E a mãe dele, uma crente, toda boba. Esse meu filho se destacou. Se destacou porque ele canta para Jesus, ele toca para Jesus, ele prega para Jesus. O que ele faz para Jesus? Qual o destaque dele? Ah, tá. Te garanto uma coisa, por maior que seja o destaque dele, ele ainda não chegou aos pés de Pilatos. Então, meu irmão, faculdades e armas tendem a bitolar as pessoas. Agora, muita gente está procurando um Deus, mas um Deus que seja histórico, como a lógica da história. Um Deus que seja lógico, como a matemática. Um Deus que seja comprovado, como a ciência dos homens. Não, nós temos tudo isso. Um Deus tremendamente histórico, um Deus lógico, um Deus comprovado, porém um Deus espiritual, que vive e reina sobre todas as coisas. Então, este foi um caso que aconteceu nos Estados Unidos, né? Cadê a justiça? O homem está solto, continua desfrutando lá dos seus 30 mil por mês, como já é um coroa, deve ser uns 60 mil, ou quem sabe 100 mil. Eu ouvi dizer de um juiz que ganhava 150 mil aqui no Brasil. Eu ouvi dizer de um juiz que ganhava 150 mil aqui no Brasil, 150 mil, porque acumulou várias funções, acumulou vários cargos, aí tem o triênio, tem o quinquênio, tem o, sei lá, o homem já tinha tanto, 150 mil. Então, hoje lá nos Estados Unidos, cadê a justiça? Não tem justiça, porque o homem está solto, ele tinha que estar na cadeia. Sem julgamento, mas com sentença decretada. Não precisa julgamento numa situação dessa. Aqui no Brasil, na Bahia, na terra da macumba, um juiz também, o nome dele é Vitor Manuel Xavier Bezerra. Tem que ser Bezerra, não passa de um jumento. No caso dele, né, irmão? É Bezerra porque ele não passa de um jumento. No caso dele, outras pessoas têm esse sobrenome, com certeza devem honrar muito, mas ele está patenteado que ele é mesmo um jumento. O que esse camarada fez? Mancomunado com outras pessoas, arrancou 5 filhos de uma mulher. Irmão, eu acompanhei aquela história em todas as reportagens que gravaram para mim, eu pedi para gravar. A situação é muito mais calamitosa do que o que a gente possa imaginar. O sofrimento daquela família foi muito pior. O pai chegou a ser preso meses. Primeiro arrancaram a filha mais nova da mulher. Ela ficou com 4 filhos. Aí um dia ela está passando roupa na choupaninha dela, escuta um carro na porta, ela diz, eu pensei, vão trazer de volta a minha filha. Quando ela foi, achando que iam trazer de volta a filha dela, os camaradas vieram para levar os outros 4 filhos. Como vive uma pessoa dessa? O que acontece por dentro de uma pessoa dessa? Que vida mais uma pessoa dessa tem? Isso é uma tortura pior do que as masmorras romanas. E esse mundo hipócrita, descarado, ninguém diz nada.
A vizinhança da mulher, ninguém se manifestou com nada, ninguém disse nada. Não teve nenhum jovem lá para dizer, vocês vão levar sim essas crianças, mas só depois de cima do meu cadáver. Ninguém disse nada, não vejo a justiça do ser humano. O ser humano é pacato. O ser humano é mantido com feijão, arroz e salário. Ninguém se indigna com alguma coisa, ninguém parte para a justiça com as próprias mãos, eu não entendo. Irmão, se uma viatura da polícia encostar na porta do meu vizinho, dizendo que vai levar os filhos dele, só se for em cima do meu cadáver, porque não vai levar. Mas o mundo está aí, passivamente, assiste a tudo. Como diz o filme Deus Existe. Tem um filme que nós temos chamado Deus Existe. E o homem diz assim, o mundo está do jeito que está, é tudo culpa nossa. Aí ele vem abrindo, rasgando o verbo, mostrando como nós, seres humanos, somos culpados. Somos a maioria absoluta, somos milhões. Mas o que adianta milhões de gente pacífica? Certa vez eu ouvia um pregador dizendo o seguinte, um rebanho de ovelhas guiado por um leão vai conquistar um rebanho de leões guiado por uma ovelha. Aí resultado, levaram os 5 filhos da mulher. O marido se desesperou, correu aqui, correu ali, foi no órgão público. Ninguém quis dar resposta para ele, disse que não era problema deles. Ele desacatou a autoridade, jogaram ele na cadeia. Ficou preso por 3 meses, 3 ou 5 meses. Teve que pagar a fiança de R$5.000, não tinha dinheiro, vendeu a casa. Teve que vender a casa para ter os R$5.000, pagar a fiança e poder ir para a rua, para continuar a brigar pelos seus filhos. Isso é um país de justiça? Isso é um país de merda, meu irmão. Isso é um paizinho de merda. O Brasil é um país de merda. Esses presidentes, você viu o presidente se expressar? Os governadores, você viu algum governador falar alguma coisa? Os prefeitos, cadê eles? Eles só aparecem na época de pedir votos. E a hipocrisia do país faz o povo se dirigir às urnas e votar nessa raça desgraçada, maldita. Como que nós, seres humanos de bem, cidadãos do reino de Deus, vamos aceitar o nosso semelhante ser torturado dessa maneira? Sem falar nada, sem se manifestar com nada. Levaram os filhos da mulher, o marido é preso, teve que vender a casa, agora está morando de favor. Agora os filhos parece que já voltaram, né, depois de uma série de torturas psicológicas, por causa desse pilantra sem vergonha, esse assassino chamado Vitor Manuel Xavier Bezerra, um juizinho de merda lá de Minas, lá da Bahia. Mas, tem um detalhe que eu quero te dizer. O juiz assinou uma porcaria de um papel, mandando tirar os 5 filhos da mulher. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, meu irmão. Não foi ele que foi lá pegar os filhos. Não foi ele que foi lá. Ele assinou um papel e continuou escondido nos gabinetes. Mas alguém foi lá. Quem foi lá? Um escravo assalariado da polícia. Isso foi lá. Escravo assalariado da polícia, que cumpre ordens cegamente, que não pensa, que não foi capaz de dizer assim, epa, peraí, se fossem fazer isso com os meus filhos, eu ia aceitar, eu ia me curvar, eu ia me calar, não, então eu não vou cumprir essa ordem. Mas é um escravo não tem direito a pensar, ele só tem direito a executar. É esse o sistema que nós vivemos. Um sistema montado por pessoas que compõem um elo de cegueira. Nós estamos lidando com escravos, e esse é o trabalho da igreja, libertar os escravos. O dia que as pessoas começarem a pensar mais, nós não veremos essas atrocidades. O juizinho não foi lá. E tem mais, o homem ia chegando na hora, segundo uma reportagem que eu vi, o homem estava no campo, ia chegando, viu alguma cena, viu um movimento. Quando ele pensou em resistir, os escravos policiais ainda disseram para ele, se você resistir,
vai ser desacato à autoridade, nós vamos levar você preso. Aliás, eu gostaria de falar uma coisa para os policiais, né? Eu estou falando para os policiais porque isso aí eu vou divulgar abundantemente pela internet, com a ajuda de vocês, e eu quero que isso caia nos sites da polícia, nos Facebook dos policiais. Eu quero que eles vejam que eu estou dizendo que eles são escravos, né? Outra coisa que eu queria dizer a respeito dos policiais, que eles precisam estudar, ler mais, se informar, porque a única palavra que eles conhecem na vida é desacato. Eles não conhecem honra, eles não conhecem dignidade, eles não conhecem moral, eles não conhecem vergonha na cara. Eles não conhecem, já que tem tanta disposição, tirar a farda de lado e chamar um homem para o braço. Isso eles não conhecem. Eles só sabem se esconder atrás das armas e das fardas. Tudo que eles sabem proclamar é desacato à autoridade. Desacato, põe a cara a tapa, chama para conversa de homem para homem. Para de se esconder atrás das armas, para de se esconder atrás das fardas. O delegado quis dizer isso para mim. Você está me desacatando. Eu falei para ele uma palavra que eu não posso falar aqui, irmão, em respeito a você, mas eu falei para ele, desacatando é o caramba, só que eu não usei caramba não, eu usei outra palavra, para ele ver com quem ele estava falando. Eu mandei ele para lugares que eu não posso falar aqui, para ele ver com quem ele estava falando. Se ele me insistisse mais um pouco, é que ele fugiu da sala batendo a porta. Eu ia dizer para ele assim, tu quer respeito? Deixa o teu distintivo aqui dentro e vamos lá para fora. Era isso que eu ia dizer para ele, mas ele saiu antes da hora. Eu só respeito um homem quando ele tem coragem de me dizer na cara. Quando ele é um escondido, se esconde atrás de um microfone, se esconde atrás de uma televisão, se esconde atrás de uma farda, se esconde atrás de um revólver. Isso não é homem, isso é escravo. Quem foi lá pegar os 5 filhos daquela mulher não foi o juiz, foram policiais. Policiais que se curvaram a uma ordem absurda dessa. Nós vamos distribuir isso aqui também lá na Cadepol. Para que eles saibam que eles são escravos. E agora, irmão, falando cá entre nós, você não tem um filho para o teu filho se transformar num funcionáriozinho público desse. Você não tem um filho para amanhã o seu filho ser um juiz. Não foi para isso que Deus te deu um filho. Você não tem um filho para o seu filho virar um advogado. Não foi para isso. E está provado aqui nesse ministério que Deus não precisa de advogados. Se precisasse, ele já teria trazido alguém para cá. Ele não precisa. Nós precisamos de Deus, o grande juiz de toda a terra. Como diz a Bíblia, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o nosso Deus, é o nosso juiz, é o nosso legislador, e Ele nos salvará. É disso que nós precisamos, de Deus, porque nenhum canudo de faculdade me daria autoridade para falar o que eu estou falando aqui agora. Então, meu irmão, esta é a história do mundo que nós vivemos. Temos muito trabalho para fazer. Este trabalho, por exemplo, vai libertar muita gente, vai esclarecer muita gente. Agora, não pense você que um policial vai estar disposto a abrir mão do seu saláriozinho de 5 mil reais e passar a andar em justiça. Não, eles vão continuar praticando injustiça, porque tem pessoas que ouvem a voz da libertação, mas não estão interessados em se curvar a ela. Vamos dar uma paradinha e já daqui a pouco a gente volta.